Que honra ter você aqui novamente. Espero que você esteja preparado para mais um mergulho no desconhecido. Eu sou Ícaro Moura, e este é o canal Locra, onde histórias épicas e sombrias ganham vida. Estamos nos momentos finais de uma jornada incrível. Jason Barnes, Nina Vigdis e Guilherme Lupércio estão em um passo de decidir o destino do mundo. A Corte Vermelha continua implacável, as criaturas sobrenaturais mais mortais à espera, e o trio está prestes a enfrentar seu maior desafio. Você está pronto para mais um capítulo eletrizante? Então já deixa o like, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a reta final promete tirar o seu fôlego. Vamos juntos explorar os limites do impossível. Capítulo de hoje: o preço da verdade. A floresta estava envolta em uma névoa densa. O cheiro de terra úmida misturado ao aroma metálico de sangue pairava no ar. O som das criaturas movendo-se entre as árvores quebrava o silêncio, seus guinchos e rugidos ecoando como uma sinfonia macabra. Relâmpagos riscavam o céu esverdeado, revelando as silhuetas grotescas que se aproximavam do esconderijo. Nina respirou fundo, os dedos apertando as pistolas gêmeas com uma firmeza inabalável. Cada uma das armas exalava uma aura prateada, reflexo do encantamento que Alexandra havia inscrito nelas. Um trovão retumbou ao longe, e no clarão momentâneo, seus olhos encontraram os de Jason e Alexandra. Eles estão vindo, disse Nina, sua voz firme, mas com um toque de expectativa. Que venham, respondeu Jason, girando a espada na mão direita enquanto o facão em sua esquerda cortava o ar com um zunido afiado. Seus olhos brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural, o poder da luz e das sombras dançando ao seu redor como uma auréola dual. Eu estou pronto. Alexandra não disse nada. Sua expressão era de pura concentração enquanto empunhava a espada templária, o metal brilhando em uma luz dourada que parecia pulsar a cada batida de seu coração. Ela deu um passo à frente, seus olhos cravados na escuridão que se aproximava. Os primeiros monstros irromperam da mata, suas formas deformadas refletindo a selvageria de outro mundo. Um deles, com o corpo coberto de espinhos e mandíbulas desproporcionais, saltou em direção a Nina. Mas antes que pudesse alcançá-la, um disparo ecoou. O monstro parou no ar, seus olhos esbugalhados antes de desmoronar no chão com um buraco fumegante no crânio. Próximo! Gritou Nina, com um sorriso feroz, enquanto virava o corpo e disparava contra dois outros inimigos que surgiam de lados opostos. Um deles foi atingido no peito, a explosão de luz azulada queimando seu corpo por dentro. O outro tentou desviar, mas Nina girou sobre o próprio eixo, abaixando-se e disparando para cima. A criatura urrou antes de cair como uma pedra. Jason correu para a linha de frente, suas armas cortando o ar. O facão negro parecia pulsar de acordo com seu ritmo cardíaco, enquanto a espada de luz deixava um rastro brilhante a cada golpe. Ele desceu a espada contra um inimigo que se parecia com uma mistura de lobo e serpente, cortando sua cabeça com um só movimento. Outro monstro tentou atacar por trás, mas Jason girou, usando o facão para atravessar o peito da criatura. O corpo dela se dissolveu em cinzas negras antes de tocar o chão. Não deixem que se aproximem da entrada, gritou Alexandra, empurrando para trás um monstro com o escudo de luz que sua espada conjurou. Ela fez um corte em arco, e uma onda de energia dourada varreu os inimigos ao seu redor, queimando suas peles coriáceas e reduzindo-os a cinzas. As criaturas continuavam vindo. Mais de 20, 30, talvez 50. A escuridão parecia despejar monstros sem fim, como uma maré incessante. Nina recuou até uma pedra alta, disparando continuamente. Cada tiro era certeiro, atingindo olhos, corações e cabeças. Suas mãos não tremiam, seus movimentos eram precisos como uma dança mortal. Jason se movia como um furacão, suas armas nunca parando. O facão fazia cortes profundos e brutais, enquanto a espada era um clarão de justiça que purificava tudo o que tocava. Uma criatura saltou para ele, mas Jason usou o facão para travar as mandíbulas da besta, enquanto cravava a espada em seu peito. O monstro se dissolveu em chamas brancas. Jason, à esquerda! Gritou Alexandra, correndo para ajudar. Ela se lançou contra uma horda de criaturas, sua espada traçando um arco de luz que cortou 5 monstros ao meio. Um deles tentou escapar, mas Alexandra cravou a lâmina em suas costas, empurrando-o para o chão com força. O som de algo grande se movendo na escuridão os alertou. A terra tremeu levemente, e uma sombra colossal surgiu por trás das árvores. Os olhos vermelhos da criatura brilharam como brasas no escuro, e um rugido profundo fez o ar vibrar. Que diabos é isso? Nina murmurou,
seus olhos arregalados de surpresa. Um campeão. Alexandra respirou fundo, apertando o cabo de sua espada com mais força. Não será tão fácil quanto os outros. A criatura investiu contra eles com uma velocidade surpreendente. Jason rolou para o lado, Nina saltou para trás e Alexandra ergueu sua espada para bloquear o golpe. O impacto foi tão forte que a mulher foi arremessada para trás, batendo contra uma árvore. Ela se levantou rapidamente, o lábio cortado e sangue escorrendo pela testa. Concentrem-se nos pontos fracos. Atrás dos joelhos e sob o queixo, gritou Alexandra. Jason correu, desviando das investidas da criatura. Ele viu a abertura e golpeou a parte de trás de seu joelho esquerdo. Um grunhido de dor ecoou, e a criatura caiu sobre um dos joelhos. Nina correu para frente, apontando suas pistolas para o queixo exposto do monstro. Sorria para mim, feioso. Ela apertou os gatilhos, e 2 balas de energia prateada penetraram no crânio da besta. O monstro urrou de agonia antes de cair pesadamente no chão. Jason olhou para o corpo inerte, respirando pesadamente. Seus olhos encontraram os de Nina e depois os de Alexandra. Nenhum deles disse nada. Eles não precisavam. As marcas de sangue e suor em seus corpos falavam por eles. Não podemos ficar aqui, disse Jason, limpando o sangue do rosto com as costas da mão. Alexandra assentiu. Eles vão mandar mais. E nós estaremos prontos. Nina girou as pistolas, colocando-as de volta nos coldres. Que venham. Tenho balas de sobra. Jason corria entre as árvores, os pulmões em brasa e os músculos gritando por alívio. As sombras da floresta se adensavam ao seu redor, e o cheiro de terra molhada misturava-se ao aroma ferroso que agora parecia impregnar o ar. Os sons da noite o perseguiam, uivos distantes, estalos secos de galhos partidos e o zumbido persistente de insetos invisíveis. Ele olhou por sobre o ombro, o coração disparado em uma batida selvagem. Nina e Alexandra deviam estar logo atrás, mas tudo o que encontrou foi o vazio. Nina! Alexandra! Sua voz cortou a escuridão como uma lâmina cega, absorvida pelas entranhas da mata densa. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que qualquer rugido. Uma sombra passou por ele, rápida e silenciosa como um pensamento fugidio. Jason travou os pés no chão, o facão saindo da bainha em um arco largo. Seus olhos varreram a escuridão, mas ela parecia viva, movendo-se ao seu redor, dançando fora do alcance de sua visão. O vento mudou de direção, e o cheiro chegou primeiro, ferro e podridão. Ele se virou, o facão erguido, mas foi tarde demais. Algo golpeou suas costas com a força de um martelo. Ele caiu de joelhos, o mundo girando em uma onda de dor lancinante. Quieto, guardião, disse uma voz feminina, gélida e cortante como o inverno. O som era ao mesmo tempo familiar e inconfundível. A mulher da lanchonete. Jason ergueu o rosto, o gosto amargo de sangue e terra na boca. Ela estava ali. Cabelos dourados reluziam sob a luz da lua que mal filtrava pelas copas das árvores. Seus olhos eram fendas de fogo amarelo, brilhando como carvões incandescentes no breu. O sorriso dela era uma promessa de dor, dentes finos e pontiagudos como os de uma fera faminta. Sentiu saudade, querido. A voz dela era uma carícia envenenada. Jason tentou se mover, mas mãos fortes e frias como pedra o prenderam. Braços e pernas imobilizados. Ele lutou, grunhiu e chutou, mas era como tentar mover uma montanha. A mulher inclinou-se para ele, o rosto tão próximo que ele podia sentir o calor de sua respiração. Seus olhos cravaram nos dele, hipnóticos e famintos. Ela segurou o rosto de Jason com uma mão apenas, os dedos apertando suas mandíbulas com força sobre-humana. Não se preocupe, ela sussurrou, com uma doçura que fazia seu estômago revirar. Vai doer só um pouco. Antes que ele pudesse gritar, ela o beijou. Não foi um beijo humano. Os lábios dela eram gélidos e implacáveis. A língua, uma coisa áspera e estranha, invadiu sua boca. Algo escorreu pela sua garganta, um líquido espesso e amargo que queimou como veneno ao descer. Jason tentou cuspir, tentou se afastar, mas os dedos dela cravaram sua pele como garras. A escuridão veio como uma maré, subindo rápida e implacável. Seu corpo ficou mole. A força o abandonou. Ele sentiu o frio rastejar por suas veias, tomando o espaço do sangue. A consciência escapou por entre seus dedos como areia fina, e o último som que ouviu foi o riso baixo e satisfeito da mulher, como um suspiro ao pé do ouvido. Jason acordou com a pele fria e úmida, o cheiro de ferro invadindo suas narinas. Ele piscou lentamente,
olhos focando na superfície irregular e cinzenta que o sustentava. Uma pedra colossal, lisa apenas no centro onde seu corpo estava deitado, rodeada por runas entalhadas que pulsavam com uma luz carmesim. O brilho latejante seguia o ritmo de um coração, mas não o seu. Cada pulsar enviava uma pontada de dor através de sua mente, como se alguém estivesse martelando pregos em sua consciência. As correntes ao redor de seus pulsos e tornozelos eram grossas e antigas, o ferro manchado com o lamento de outras eras. Jason tentou se mover, mas seus músculos estavam duros como pedra. Ele sentiu o mundo à sua volta girar levemente, a visão oscilando entre o agora e fragmentos de memórias que não eram suas. Um campo de batalha, um mosteiro em chamas, um olhar vazio de olhos cor de âmbar. Cada imagem queimava em sua mente, deixando para trás o gosto amargo de algo perdido. Um estalo no ar trouxe-o de volta. As luzes das runas mudaram de cor, agora alternavam entre branco puro e preto absoluto, girando ao redor de seu corpo como lâminas de uma guilhotina invisível. Ele não conseguia desviar o olhar. No turbilhão de luz e sombras, visões mais vívidas começaram a tomar forma. Ele viu a si mesmo de pé sobre um penhasco, com o vento açoitando seu manto, uma espada longa e denteada em sua mão. Em outra visão, estava ajoelhado diante de um círculo de figuras encapuzadas. Em todas, ele morria, perfurado, queimado, afogado. Não importava o cenário, o fim era sempre o mesmo, uma dor aguda e uma escuridão que o devorava. Guardião, rugiu uma voz masculina, firme e profunda como o trovão ecoando em uma caverna. Jason ergueu o olhar, seus olhos ardiam, mas ele forçou-se a ver. A figura que surgia da penumbra na beira da clareira era inconfundível. Eberhard. Sua presença parecia dobrar o ar ao seu redor, e a pressão invisível fazia as folhas das árvores murcharem. Seus olhos, de um vermelho fosforescente, observavam Jason com o desprezo de um caçador que finalmente encurralou sua presa. Finalmente, disse Eberhard, aproximando-se, as botas de couro batendo pesadas contra o solo molhado. Lembrou-se, não é? Quem é? O que é? Jason abriu a boca, mas nenhum som saiu. A dor fazia suas costelas parecerem lâminas afiadas. Ele grunhiu, o som cru e desajeitado escapando de sua garganta seca. Ah, entendo. Não precisa falar, guardião. Seu silêncio diz mais do que suas palavras jamais poderiam. Eberhard sorriu, e seus dentes eram afiados demais para serem humanos. Ele se inclinou para mais perto, o brilho das runas refletindo em seu rosto anguloso. Você é a chave, Jason. A chave que nos manteve presos. E agora, será a chave que vai nos libertar. Ele estalou os dedos, e as runas ao redor da pedra se tornaram negras como carvão queimado, liberando uma fumaça espessa e sufocante. Jason tossiu, engasgando com o gosto de enxofre que se espalhava pelo ar. Sua mente gritava, mas seu corpo ainda estava prisioneiro do ferro e da dor. Veja, disse Eberhard, apontando para o lado, veja a rainha do nosso reino emergente. Jason forçou seu pescoço a virar. Do outro lado da clareira, sobre um trono grotesco feito de ossos entrelaçados, ossos que ele reconheceu demais, estava uma garota. Não uma mulher. Uma garota de cabelos dourados e pele pálida como lírio ao luar. Seus olhos estavam vazios, mas havia algo de terrível nela. O vestido negro que vestia ondulava de forma antinatural, como se as sombras ao seu redor tivessem vida própria, acariciando seu corpo como serpentes amorosas. Cada movimento era sutil, mas não havia dúvidas, as sombras respondiam a ela. Ela inclinou a cabeça devagar, e Jason percebeu que não havia empatia naquele olhar. Seus olhos não estavam ali para ver, estavam ali para julgar. Ela também lembra de você, guardião, disse Eberhard, agora ao lado de Jason. Ele se ajoelhou, o joelho pousando na pedra, e sussurrou perto de seu ouvido. E ela espera pacientemente por seu veredicto. Espero que tenha algo a dizer quando a hora chegar. Jason cerrou os dentes, forçando cada fibra de sua vontade a resistir. Sua garganta queimava, a prova do veneno que havia sido forçado a engolir. O gosto amargo ainda persistia em sua boca, como o ferro velho enferrujado. Não vou. Sua voz era um sussurro rouco, mas ainda assim firme. Não vou libertá-los. Eberhard deu uma risada curta e cortante, cada som um estalo no silêncio da clareira. Ele se aproximou, a capa preta esvoaçando como uma sombra viva. Seus olhos vermelhos cravaram-se nos de Jason, perfurando como lanças flamejantes. Você acha que tem escolha, guardião? A voz de Eberhard parecia ressoar tanto fora quanto dentro da mente de Jason.
Você acha que resistirá à maré? Nós não precisamos que você queira. Só precisamos que você exista. Jason forçou as correntes, seus pulsos já em carne viva pelo esforço. Ele grunhiu, cerrando os dentes, os músculos dos braços tremendo como cordas prestes a arrebentar. Eu existo para impedir monstros como vocês. Ele levantou o olhar, o azul de seus olhos faiscando com uma fúria renovada. E se for para cair, eu vou levar todos vocês comigo. Eberhard inclinou a cabeça, os olhos estreitando-se em um gesto de falsa piedade. Tão previsível. Ele ergueu a mão, dedos longos e ossudos apontando para as runas no altar. Deixem-no ver o preço de sua obstinação. As runas pulsaram de forma selvagem, o ritmo cadenciado se transformando em um estápido violento. A luz branca e negra piscou rapidamente, atordoando Jason. Ele sentiu uma dor lancinante atravessando sua mente, como se agulhas fossem cravadas em cada memória. De repente, ele viu flashes de outras vidas novamente. Uma vida de um guerreiro com armadura de prata enfrentando uma criatura alada em um campo de cinzas. Outra de um caçador em uma floresta soturna, uma besta de 3 cabeças rugindo ao longe. Cada cena terminava com ele caindo, derrotado, mas sempre de pé antes do último golpe. Ele voltou ao presente, o coração acelerado e o suor escorrendo pelo rosto. Sua respiração era ofegante, mas os olhos de Jason estavam mais firmes que nunca. E isso é tudo que tem. Ele escarrou no chão, o sangue misturado com saliva vermelha. Eu já morri mais vezes do que você tem coragem de contar, Eberhard. O sorriso de Eberhard murchou como uma chama ao vento. Ele estreitou os olhos, sua voz agora ácida. Arrogância. Sempre foi o seu maior erro. Antes que Jason pudesse responder, um estalo cortou o ar. O som era diferente de qualquer coisa que ele já tinha ouvido. Um som ancestral, profundo e primitivo. Jason virou o rosto a tempo de ver a garota de cabelos dourados levantar-se do trono de ossos. Seus olhos amarelos brilharam como estrelas malditas, e seu sorriso se alargou. Ele é meu agora, Eberhard, disse ela, sua voz melodiosa e cruel. Não brinque com meus brinquedos. Ela desceu do trono com a graça de uma predadora felina. Seus pés descalços tocavam o chão como se o próprio solo temesse seu toque. Ao se aproximar de Jason, seus olhos se estreitaram, o rosto se curvando em um sorriso que exalava controle absoluto. Não adianta resistir, querido, sussurrou ela, seus dedos tocando de leve o rosto de Jason. Você é parte de algo maior. Um ciclo que não pode ser quebrado. E agora, o ciclo está chegando ao fim. Jason cuspiu sangue no rosto dela, seus olhos queimando de desafio. Se for o fim, eu serei o fogo que queima até as cinzas. A mulher fechou os olhos por um instante e lambeu o sangue de seus lábios com uma língua preta, longínqua demais para ser humana. Seus olhos se abriram, selvagens como os de uma loba à espreita. Que romântico! Sua voz era uma canção venenosa. Vamos ver quanto tempo essa chama resiste antes de se apagar. Com um movimento rápido, ela agarrou a cabeça de Jason, suas unhas afiadas cravando-se em seu couro cabeludo. Um brilho ofuscante o envolveu, e Jason sentiu como se estivesse sendo arrastado por uma correnteza invisível. Sua consciência foi jogada de um lado para o outro, como um navio em uma tempestade. Gritos, rugidos e risos misturaram-se na escuridão. Então, o silêncio. Jason piscou, encontrando-se em um campo aberto. O ar cheirava a chuva recente, e o céu era um mar de nuvens cinzentas. Ele olhou para as mãos, agora sem correntes. Ele estava livre, ou pelo menos parecia. Isto é uma piada, ele murmurou, olhando ao redor. Não é uma piada, é o jogo. A voz da garota de cabelos dourados ecoou por todo o campo, embora ela não estivesse à vista. Corra, guardião. Vamos ver quanto tempo você sobrevive sem suas correntes. Jason cerrou os punhos e deu um passo à frente, o cérebro já buscando uma estratégia. Se você acha que isso vai me quebrar, é porque não entendeu nada sobre mim. Ele começou a correr, o vento frio batendo em seu rosto. Cada passo era um desafio, mas também uma promessa. Não importava quantas vezes o ciclo se repetisse, ele encontraria um jeito de quebrá-lo. Mesmo que para isso precisasse ser o monstro que os monstros temem. A chuva tamborilava contra o telhado de madeira podre da cabana, preenchendo o ar com um ritmo sombrio e constante. No interior, 2 figuras se encaravam sob a luz mortiça da lareira, as sombras oscilando ao ritmo das chamas. Nina afiava uma faca sobre uma pedra de amolar, o som metálico ecoando como o chamado de uma coruja distante. Seus olhos, duros como granito, estavam fixos em Alexandra,
mas não havia apenas ódio ali. Preocupação dançava nas bordas de sua ira. Você fudeu com a gente, Alexandra. Vociferou Nina, a voz rasgando o silêncio como o rugido de uma fera. Seus dentes estavam cerrados, e cada palavra soava como uma maldição. Olha a merda que isso virou. Você nos entregou para eles, e agora Jason está pagando o preço por isso. Alexandra manteve a cabeça baixa, os cabelos desgrenhados cobrindo parte do rosto. Seus olhos, no entanto, estavam fixos no chão, vazios, mas não submissos. Havia frieza em sua postura, uma calma de quem carrega mais peso do que deveria. Era preciso, Nina, disse ela, a voz cortante e controlada, como o frio da alvorada antes de uma caça. A profecia dizia: que se foda a profecia, que se foda a ordem, principalmente, que se foda você. Nina se levantou com um salto, a faca cravada na mesa de madeira velha com tanta força que rachou a superfície. Vocês não eram os malditos protetores da humanidade. E agora a grande ordem nos joga na boca do monstro. Que maravilha de estratégia, hein? Brilhante. Agora Jason está lá, sendo torturado, e um exército de aberrações está prestes a atravessar a membrana para o nosso mundo. E você? Vai ficar sentadinha aí, esperando o fim do mundo. Nina se inclinou, olhos ferozes e o veneno pingando de cada palavra. Se eu tiver que escolher entre o Jason e você, Alexandra, eu mesmo vou acabar com sua vida. Entendeu, vadia? O silêncio voltou, denso como a neblina que se forma no cânion. Alexandra ergueu o rosto, seus olhos gélidos como o próprio inverno. Um suspiro lento escapou de seus lábios rachados, e então ela falou com a firmeza de quem já decidiu o próximo passo. Não, eu vou consertar isso. Nina soltou uma risada amarga, cheia de descrença. Espero que seja verdade, disse ela, recostando-se na cadeira e retomando o trabalho na faca. Por quê? Se não for, minha lâmina será a última coisa que você vai ver. Eberhard entoava palavras de uma língua que não havia sido falada por línguas humanas há milênios. Sua voz reverberava nas paredes, e cada sílaba parecia se enroscar no ar, sufocando a própria realidade. As runas na superfície do altar brilhavam em um tom vermelho sangue, pulsando como o coração de uma besta adormecida prestes a despertar. Jason estava ajoelhado no centro do círculo, os braços esticados por correntes que pareciam se alimentar de sua força vital. O suor escorria por seu rosto, os dentes cerrados em resistência. A dor era um chicote invisível que lhe lacerava o corpo, mas ele não cederia. Não agora. Seus olhos reviraram e ele foi tomado por uma visão. Não era o agora, era o antes. Ele viu uma versão de si mesmo, mais velho, vestido com uma armadura branca de bordas negras. O brilho de sua lâmina era como o nascer do sol em um mundo sem esperança. Ele enfrentava uma garota de cabelos dourados, os dois dançando uma coreografia de destruição e redenção. O clangor de espadas soava como trovão. A visão se aprofundou. Ele viu o momento em que, com um golpe decisivo, selou Lúcifer em um cristal negro. 12 guerreiros surgiram ao seu lado, formando o círculo que ergueu a membrana entre os reinos. Cada um deles deu seu último suspiro para tecer o véu que manteria as criaturas na escuridão. Jason era o último deles. Ele era a muralha. Você era a muralha entre eles e nós, sussurrou a versão passada dele, os olhos como brasas. Agora deve decidir, reconstruí-la ou deixar o caos consumir o mundo. A visão desapareceu. Jason abriu os olhos, ofegante. A dor não o dominava mais. Agora ele sabia. Agora, ele lembrava. Vocês não vão vencer, murmurou, encarando a garota de cabelos dourados que agora se aproximava. Seu olhar não era de medo, mas de desafio. O mesmo olhar que ele tivera na outra vida. A garota sorriu, doce como veneno em uma taça de ouro. Vencer? Ela inclinou a cabeça, os cílios batendo devagar, falsamente inocente. Você já perdeu, guardião. Eu só estou terminando o que você começou. A floresta se estendia como uma catedral de sombras, onde cada tronco retorcido parecia um pilar antigo. O vento cortante carregava o cheiro de terra molhada e folhas em decomposição, enquanto símbolos rúnicos bruxuleavam ao longe, como vagalumes encantados. Nina e Alexandra moviam-se com a precisão de caçadoras veteranas, seus passos quase inaudíveis sobre o chão forrado de musgo. A clareira está logo à frente, murmurou Nina, apertando o cabo de sua arma improvisada, um bastão de ferro cravejado com farpas de prata. Tem certeza de que seus brinquedos vão funcionar? Alexandra sorriu de forma enviesada, os olhos de um verde intenso refletindo as luzes místicas da floresta.
Do seu manto, ela retirou um artefato metálico que mais parecia uma mistura de relógio de bolso e caixa de música. Ela o abriu com um estalo seco. Não precisam funcionar por muito tempo, disse, girando a engrenagem interna com destreza. Só o suficiente para chegarmos a Jason. O zunido dos drones preencheu o ar, uma cacofonia de zumbidos e estalos metálicos. Eles se elevaram como vespas de ferro, suas luzes vermelhas cortando a penumbra e piscando em padrões hipnóticos. Criaturas saíram de seus esconderijos. Seus olhos amarelos brilhavam na escuridão como carvões em brasa. Elas uivaram e rugiram, atraídas pela provocação eletrônica. Não vamos ter uma segunda chance, alertou Nina, os olhos fixos no altar ao longe, onde o brilho de uma energia oscilante tingia o ar de azul e roxo. Nós nunca temos, respondeu Alexandra, girando sua espada com um assobio cortante. Agora se mova. Elas se lançaram para frente. Criaturas de garras afiadas e dentes torcidos surgiram no caminho. Nina esmagou o crânio de uma com um golpe seco, enquanto Alexandra cortava duas outras com movimentos graciosos, mas brutais. A cada passo, a presença mágica do altar se intensificava. No centro da clareira, o altar pulsava como um coração de pedra e ossos. Linhas de energia fluíam pelas ranhuras, convergindo em Jason. Ele estava de joelhos, os pulsos presos por correntes de ferro encantado. Eberhard observava, seus olhos como lâminas de gelo. Lucy estava ao seu lado, seu sorriso largo demais para um rosto humano. A língua bifurcada de Lucy serpenteou por seus lábios enquanto ela olhava para Jason como um predador observa uma presa. Você perdeu, garoto, disse Eberhard, a voz soando como o eco de uma tempestade distante. Não há vergonha em aceitar isso. Mas algo mudou. O brilho que fluía para o altar parou de obedecer às runas. Ele não estava mais sendo drenado de Jason, ele estava sendo atraído de volta para ele. O ar se tornou elétrico. As correntes que o prendiam rangeu uma vez, duas vezes, e explodiram em estilhaços de ferro negro. Jason ergueu-se devagar. Sua silhueta oscilava entre luz e sombra, cada lado lutando pelo controle. Ele olhou para as mãos abertas, onde faíscas brancas e negras dançavam ao ritmo de sua respiração. Ele levantou o olhar para Eberhard e Lucy, seus olhos agora um contraste de brilho dálmata, um olho branco, o outro negro. Eu me lembro de tudo agora, disse ele, e sua voz ecoou em dois tons diferentes, um grave, outro etéreo. Eu sou o guardião. E eu vou terminar o que comecei. O sorriso de Lucy se alargou, seus caninos alongando-se mais do que deveriam. Ela deu um passo à frente, os quadris se movendo em um ritmo lento e calculado. Venha, então, sussurrou ela, lambendo os lábios com a língua bifurcada. Me mostre o que o guardião pode fazer. Jason não hesitou. Ele deu um passo para frente, e o mundo pareceu se inclinar junto com ele. A energia ao seu redor pulsou em uma onda de choque que fez as árvores ao redor dobrarem seus galhos. O chão rachou com o impacto. Lucy correu na direção dele, rápida como uma seta solta de um arco encantado. Quando suas mãos se encontraram em um choque de carne e magia, o mundo ao redor deles explodiu em uma onda de luz cegante e escuridão densa. A luta que se seguiu foi um borrão de movimentos frenéticos. Os golpes de Jason eram como marteladas de trovão, enquanto Lucy movia-se como uma serpente na água, escapando, contra-atacando, sorrindo. O som de cada impacto reverberava como trovão no desfiladeiro, e a clareira parecia vibrar em resposta. Você está forte, admitiu Lucy, passando o dorso da mão pela boca, limpando um fio de sangue negro. Mas ainda está aprendendo. Eu não preciso aprender, respondeu Jason, erguendo ambas as mãos. Os raios de luz branca e sombra negra se entrelaçaram acima dele, formando uma esfera oscilante. Eu só preciso lembrar quem eu sou. Ele esmagou a esfera com as duas mãos. A explosão de luz e escuridão consumiu tudo. O céu estava carregado, tingido de cinzas e púrpura, como se o mundo soubesse do inevitável desfecho que estava por vir. Nina e Alexandra chegaram ao altar no instante em que Jason e Lucy começavam a batalha. O ar estava pesado, saturado de magia e desespero. Jason avançava com ferocidade, cada golpe reverberando como trovões, rachando o chão sob seus pés. Lucy, por sua vez, sorria. Não um sorriso qualquer, mas uma expressão perversa, encantada pela destruição que provocava. Jason! A voz de Nina cortou o caos como uma lâmina, carregada de desespero. Ela tentou correr até ele, mas uma barreira translúcida, pulsando com energia dourada, a impediu. O impacto a fez recuar, mas ela não desistiu. Jason a viu.
E aquele olhar era um adeus. Um último fio de humanidade brilhava em seus olhos, mesmo enquanto o resto dele se consumia na escuridão. É tarde demais, Nina. Sua voz soava distante, quase rouca. Cuide de tudo, quando eu não estiver mais aqui. Ela socou a barreira com todas as forças, enquanto lágrimas deslizavam por seu rosto. Não faça isso, Jason, gritou, sua voz um misto de dor e raiva. Nós podemos encontrar outra saída. Sempre há outro caminho. Jason hesitou, mas só por um momento. Lucy viu a fração de dúvida e aproveitou. Um golpe direto, carregado de magia negra, atingiu o peito dele com força. O impacto o lançou para o alto, seu corpo girando como uma folha na ventania. Ele caiu pesadamente, mas de alguma forma ainda se levantou, mesmo que cambaleante. Alexandra, ao lado de Nina, observava tudo em silêncio, as mãos crispadas no cabo de sua espada. Não era falta de empatia, era contenção. Havia uma tensão nos olhos dela, algo sombrio, um segredo que ela não estava pronta para revelar. Mas o caos estava longe de acabar. Um movimento furtivo atrás das duas fez Alexandra reagir instintivamente. Eberhard, um guerreiro tão cruel quanto Lucy, surgiu das sombras com a precisão de um predador. Ele avançou sobre ela sem hesitar, sua lâmina cortando o ar como um uivo de lobo. Alexandra girou, sua espada saindo da bainha em um movimento fluido, bloqueando o golpe no último instante. O som do aço ressoou, cortando o silêncio tenso que havia ao redor delas. Fique atrás de mim, ela ordenou a Nina, sua voz grave e decidida. Nina hesitou, mas recuou. Ela não era uma guerreira. Não como Alexandra. Não como Jason. Mas ela sabia que, no final, todos pagariam um preço naquela noite. Eberhard riu, uma risada seca e cortante. Vocês realmente acreditam que podem mudar algo? Ele avançou novamente, a cada golpe mais brutal e calculado. Alexandra respondeu com ataques precisos, sua lâmina traçando arcos no ar como se dançasse com a morte. Mas Eberhard era implacável, cada movimento dele era pura força bruta. Enquanto isso, Nina observava Jason, agora ajoelhado no campo de batalha. Lucy se aproximava, segurando uma esfera de energia escura na palma da mão. Jason, não desista! Nina gritou novamente, mas sua voz parecia distante até para ela mesma. Jason ergueu o olhar, agora ofuscado por um brilho sombrio. Ele sorriu, mas não de felicidade. Era o sorriso de alguém que sabia que já havia perdido, mas ainda tinha algo pelo que lutar. O som das lâminas de Alexandra e Eberhard era ensurdecedor, uma sinfonia mortal de aço que ecoava pela floresta envolta em sombras. Alexandra atacava com a precisão de um predador, sua espada dançando entre os ataques brutais de Eberhard. Ele era maior, mais forte, mas Alexandra tinha a experiência e a velocidade de seu lado. É isso que você tem, Eberhard, gritou ela, o canto da boca manchado de sangue. Já enfrentei monstros maiores do que você. E onde eles estão agora? Zombou ele, avançando com um golpe devastador. Alexandra desviou no último instante, mas o impacto da lâmina no chão fez a terra tremer, jogando-a para trás. Nina, paralisada, observava o confronto. Cada golpe, cada faísca gerada pelas espadas, parecia mais próximo de destruir Alexandra. Alexandra! Ela gritou, mas sua voz foi ignorada. Eberhard rugiu, avançando mais ferozmente. Ele não era apenas um homem. Havia algo primal nele, algo que a natureza temia. Alexandra não recuou, mesmo quando um golpe acertou seu ombro, abrindo um corte profundo. Sangue jorrou, mas ela não hesitou. Nina! Gritou Alexandra, a voz firme apesar da dor. Ela rolou para o lado, desviando de outro ataque. Escute-me com atenção. Eu vou te ensinar algo, e você precisa confiar em mim. O quê? Agora? Nina mal conseguia formar as palavras, sua mente confusa entre o medo e a incredulidade. Você é mais forte do que pensa. Alexandra se ergueu com esforço, as mãos firmes na espada, mas seus movimentos começavam a falhar. Repita comigo, luxa per mortem. Luxa per mortem. Nina hesitou, as palavras estranhas em sua língua. Mais alto. Alexandra gritou, bloqueando mais um golpe, mas desta vez Eberhard a atingiu com força, jogando-a contra uma árvore. O impacto foi brutal, e ela soltou um gemido de dor. Alexandra! Nina correu alguns passos, mas parou ao ver Eberhard virar os olhos para ela, um sorriso frio nos lábios. Ah, a criança assustada! Ele começou a andar em sua direção, deixando Alexandra caída no chão. O que acha que pode fazer, pequena?
Chorar até me cansar. Alexandra cuspiu sangue, forçando-se a se levantar. Ignore-o, Nina. Ele quer que você duvide. Agora repita, luxa per mortem. Nina fechou os olhos com força, sua mente um caos. Ela sentia algo dentro de si, uma energia que queimava, mas que sempre esteve adormecida. Era como um rio represado, esperando o momento certo para explodir. Luxa per mortem, gritou, sua voz tremendo, mas algo naquelas palavras fez sua pele formigar. Eberhard deu uma risada rouca. Que adorável! Um encantamento infantil não vai salvá-la. Mas Alexandra não desistiu. Mesmo com o corpo machucado, ela lançou-se contra Eberhard, cravando a espada em sua perna. Ele rugiu de dor, agarrando-a pelo braço e jogando-a no chão novamente. Desta vez, ela não se levantou. Nina, ouça-me. Alexandra gritou, seu rosto sujo de sangue e suor. Você pode fazer isso. Concentre-se. Imagine a energia fluindo dentro de você, crescendo até explodir. Diga as palavras e não pare. Com lágrimas nos olhos, Nina ergueu as mãos, que começaram a brilhar com uma luz suave, quase tímida. Mais forte, Nina. Alexandra gritou, enquanto se arrastava no chão, usando suas últimas forças para prender Eberhard. Ela sussurrou um encantamento, e correntes de energia dourada saíram do chão, envolvendo os braços e pernas dele. O que está fazendo? Eberhard rugiu, lutando contra as correntes. Mas elas eram fortes, nascidas da força de vontade de Alexandra. Agora, Nina. Alexandra gritou. Faça o que eu não posso. Nina respirou fundo, a luz em suas mãos crescendo. Fechando os olhos, ela sussurrou as palavras novamente, desta vez com uma voz que parecia reverberar pela própria terra. Luxa per mortem. A luz em suas mãos explodiu em um feixe tão intenso que a noite se desfez em pura claridade. O raio perfurou Eberhard, atravessando-o como uma lâmina feita de fogo celestial. Ele urrou, sua carne queimando, sua essência sendo despedaçada. Mas o feixe continuou, atravessando Alexandra também. Por um instante, o tempo pareceu parar. Alexandra sorriu, mesmo enquanto a luz consumia seu corpo. Você conseguiu, Nina, foi tudo o que ela disse antes de desaparecer na claridade. O feixe continuou, avançando pela floresta, queimando árvores, arbustos, e qualquer coisa em seu caminho, até que tudo ao redor de Nina fosse um vazio de cinzas e luz. Quando a luz finalmente se dissipou, Nina caiu de joelhos, exausta. O corpo de Eberhard não era nada além de cinzas espalhadas pelo vento. E, ao lado dele, Alexandra também se foi. O silêncio era absoluto. Nina olhou para suas mãos, ainda trêmulas, a energia adormecida agora acordada. Ela havia vencido, mas o preço era alto demais. E aí, conseguiu sentir a tensão crescendo. Não há dúvidas de que essa história está nos levando a um clímax de proporções épicas. Se você está tão ansioso quanto eu pelo estágio, já sabe o que fazer. Deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos que adoram um bom mistério. O próximo capítulo chega às 7 horas e traz respostas, ou será que mais perguntas? Uma coisa é certa, a aventura está longe de terminar. Obrigado por estar comigo nessa jornada e, até lá, aventureiro, prepare-se para o desconhecido.